Boa tarde. Eu quero aproveitar um tempo desse isolamento que nós estamos vivendo para dividir com você uma informação, né? Um tempo de tanta informação, algo muito precioso, que é uma palavra de esperança que Deus ministrou no meu coração e eu quero dividir essa palavra com você. Essa palavra se encontra lá em Gênesis, bem no comecinho da Bíblia. Deus ministrou no meu coração alguns dias antes de começar o confinamento, onde a gente já tinha consciência que em algum momento, né, essa epidemia, essa pandemia que o mundo está vivendo iria chegar no Brasil. E eu fui na palavra, fui buscar em Deus uma palavra para o meu coração, porque existem momentos em que nós não podemos nos soterrar só das informações humanas. Nós precisamos saber o que Deus tem a nos dizer. Como todos os dias nós precisamos nos alimentar, nós precisamos receber esse alimento de Deus. Porque assim como o nosso corpo tem que estar forte, a nossa cabeça tem que estar forte, o nosso espírito precisa estar forte. Então essa palavra se encontra lá em Gênesis 6, versículo 8. E ela diz exatamente assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Para começar, esse talvez é um dos momentos mais difíceis que eu já vi na minha vida. E olha que eu já vi muitos momentos difíceis. Nesses 45 anos de vida, eu já experimentei alguns momentos difíceis. Eu acredito que você também. Com 17 anos, Deus me livrou da violência dos homens, porque eu vi uma pessoa ser assassinada estando comigo. 2 anos depois, com 19 anos, eu fui acometida de uma infecção na minha medula, que desencapou a minha medula e interrompeu a comunicação nervosa entre o meu cérebro e o meu corpo, me deixando tetraplégica e paralisando os meus órgãos vitais. Fiquei internada muito tempo no Hospital do Fundão e voltei para casa totalmente tetraplégica e em cima de uma cama, apenas com o peso dos meus ossos e da pele que cobria ele, eu pude experimentar o que era um milagre. Milagre não acontece todos os dias, milagre não é uma coisa comum, por isso o nome, é um milagre. Então eu experimentei um milagre. E Deus me levantou daquela cama. Deus me curou, Deus me restaurou a saúde, a ponto que eu não tenho sequela, pode-se dizer, nenhuma. Talvez só um pouquinho de lentidão nesse olho, mas para o que eu vivi não é nada. A diferença desse momento para os outros momentos que eu passei na minha vida é que naqueles momentos eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E nesse momento, eu e você, nós não temos uma dimensão do que está realmente acontecendo. Nós não temos uma visão total do que está acontecendo. Nós apenas ouvimos muita coisa, mas não estamos vendo. Estamos ouvindo, mas não estamos vendo. E algumas pessoas a gente nota que, porque não está vendo acontecer nada, continuam vivendo vidas normais, como se nada tivesse acontecendo. São como Tomé, precisam ver para crer. E a palavra de Deus diz assim lá em Mateus 24:38, que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, onde comia-se, bebia, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, ninguém percebeu, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. É inegável para nós cristãos que nós estamos vivendo um tempo, né? Um tempo bem próximo do fim. E que Jesus virá e vai buscar a sua igreja. Mas nesse momento eu quero falar com você da graça
protetora no meio do caos. A graça protetora. Você pode colocar no teu coração e receber essa palavra, porque Noé, a Bíblia vai dizer assim, nos dias de Noé. E como eram os dias de Noé? Os dias de Noé eram dias maus, eram dias de egocentrismo e promiscuidade, corrupção geral, multiplicação da maldade, crescimento da apostasia, das heresias. Eram dias muito parecidos com os nossos. E no meio daquele cenário de destruição, aonde o mundo inteiro parecia estar totalmente contaminado, onde parecia não haver proteção, a Bíblia diz que Deus acha graça em Noé. Noé achou graça aos olhos de Deus. No meio daquilo tudo, Deus olha para um homem. No meio da maldade, no meio da promiscuidade, no meio do caos, Deus olha um homem. A Bíblia vai falar que era um homem justo e reto no meio da sua geração, e ele andava com Deus. E isso é uma coisa muito importante, que fala de um relacionamento que já existia. Quer dizer, não é um relacionamento que nasce por causa do caos, mas é um relacionamento que ele já tinha com Deus. E às vezes nós temos o nosso relacionamento com Deus, que talvez por algumas questões nesse momento estava até um pouco distanciado. Não tem? Quando os relacionamentos ficam distantes, nós continuamos amigos, mas nós quase não temos tempo de nos falar, e as pessoas já não sabem o que a gente está vivendo, nem a gente o que elas estão vivendo. Então, assim, naquele momento específico, Deus olha e vê Noé. E nesse momento específico, Deus olha e vê a mim e a você, no meio do caos, no meio dessas informações desencontradas, desse disse-me-disse, fake news. Deus olha e nos vê. E nós começamos a nos reaproximar de Deus. Porque se tem uma coisa muito boa da crise, é porque Deus sabe muito bem as crises. Deus sabe aproveitar muito bem da crise para o nosso bem, para cooperar, né? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós entendemos que no meio da crise, Deus traz oportunidades para que esse relacionamento com Ele seja mais estreito, seja mais próximo. Então Deus olha para aquele homem e Deus diz: eu vou cobrir você com a minha graça, eu vou proteger você com a minha graça, eu vou guardar você com a minha graça. E aquele homem então é chamado para um grande propósito da parte de Deus. Um propósito que não seria exclusivamente para ele, mas um propósito de salvação para ele e para a sua família, né? Então, assim, nesse momento, nós precisamos ficar restritos dentro da nossa casa, evitar ficar andando para um lado para o outro. Nós precisamos entender o propósito para que Deus está nos chamando, para que nós e a nossa família sejamos salvos pela graça protetora de Deus, ouvindo aquilo que Deus está falando, obedecendo aquilo que Deus está falando e sendo conscientes de que do lado de fora existe destruição e morte. Noé ouviu a voz de Deus e a graça protetora de Deus cobriu a família de Noé. Não foi a madeira da arca. A arca era só uma simbologia, porque o que guardou Noé e a sua família foi a graça protetora de Deus. Que essa graça tremenda, que esse favor imerecido de Deus, ele nos alcance nessa tarde e alcance o nosso coração e nos dê a segurança
de saber que nós estamos protegidos por Deus, nós estamos guardados por Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus e nós obedecemos a voz de Deus. A voz de Deus, ela pode vir de diversas maneiras. Deus pode falar com você através da sua palavra, Deus pode falar com você através dos seus profetas, mas Deus pode falar com você também através até do silêncio. Ouça a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça e receba essa palavra de esperança na sua vida, para que esses dias que vão se seguir não sejam dias de desespero na tua alma, mas sejam dias de estreitamento do relacionamento com Deus e de saber que Deus está cobrindo a nossa vida e a nossa família. Um beijo, fiquem com Deus.